Mais um exemplo da aplicação da teoria de bandas a metais, também para prever propriedades dos metais, neste caso do quarto período, em que começam já a aparecer, além dos metais alcalinos e alcalinas terrosos, metais mais interessantes, como o titânio, vanádio, crómio, ferro, cobalto, cobre, níquel, zinco. Portanto, metais que já são de uso comum e que as pessoas esperam poder prever as propriedades desses metais. Vamos ver, por exemplo, se conseguimos ver como é que evolui a temperatura de fusão destes compostos ao longo de um período. Por exemplo, se eu tiver um problema numa peça que está a derreter à temperatura que atinge, que metal é que eu devo usar para ter a garantia que não tenha esse problema? Se eu precisar trocar um metal duro por um metal mais maleável ou menos duro, ou um mais maleável por um menos maleável, que metais é que devo escolher? Portanto, se eu aplicar a teoria de banda neste caso, e portanto, se eu fizer aqui o meu diagrama de energias, eu neste caso já tenho, além das orbitais NS e NP, também tenho como orbitais de valência as 5 orbitais N-1D. Portanto, vamos pôr aqui 5 orbitais N-1D. Neste caso, eu tenho 9 orbitais no total e, portanto, a minha banda vai, uma vez que também todas as energias são muito próximas umas das outras, isto são os orbitais de valência, vai ter uma banda com 9n orbitais. Portanto, em vez de ter 4n orbitais, tenho 9n orbitais. Portanto, n átomos, 9 orbitais por átomo, 9n orbitais. Experimentalmente, verifica-se neste caso, portanto, não há nenhuma razão específica para isto ser assim, que a separação dos níveis ligantes e antiligantes se situa, neste caso, em 3n. Portanto, destes 9n, 3n são ligantes e 6n são antiligantes. O que é que isto significa? Quando eu começar a preencher a minha banda para tentar prever a ordem de ligação e, como consequência, prever a energia de coesão, o que eu verifico é que, enquanto tiver menos de 6 eletrões, eu só estou a preencher orbitais ligantes. Quando tiver mais que 6 eletrões, estou a preencher orbitais antiligantes. Se eu olhar aqui para este bocadinho da tabela periódica, o que eu verifico no K é que tenho um eletrão, no cálcio 2 eletrões, no escândio 3, no titânio 4, vanádio 5, crómio 6, manganês 7, ferro 8, cobalto 9, níquel 10, cobre 11 e zinco 12. A partir do zinco já começaria a ter mais eletrões antiligantes do que ligantes e, portanto, esses metais já não dão, esses compostos, esses elementos já não são metais, mas, pelo menos até ao zinco, consigo ter um balanço favorável para os eletrões ligantes em relação aos antiligantes. O que eu verifico é que, até ao nível 6, neste caso até ao crómio, a ordem de ligação está a aumentar e, a partir do crómio, a ordem de ligação vai diminuir. O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, se eu quiser prever uma propriedade com uma temperatura de fusão, a temperatura de fusão vai aumentar até ao crómio e, a partir do crómio, vai diminuir. Por exemplo, o ferro tem uma temperatura de fusão mais baixa do que o crómio ou mais baixo que o manganês. Por exemplo, entre o níquel, o cobre e o zinco é o que funda uma temperatura mais baixa, o cobre uma temperatura mais elevada. Desculpa, o zinco funda uma temperatura mais baixa, o cobre tem uma temperatura mais elevada e o níquel uma temperatura ainda mais elevada. Por exemplo, se quiser prever a maleabilidade, reparem que o zinco é um dos elementos mais maleáveis, um dos metais mais maleáveis que eu tenho. E reparem que isso é porque é o último na tabela periódica, onde, teoricamente, até o saldo entre elétrons ligantes e antiligantes já dá zero. Portanto, quase que a energia de coesão é muito próximo de zero e, como tal, é um metal muito maleável, porque os átomos estão muito pouco ligados uns aos outros. O cobre a seguir e o níquel a seguir. Reparem que o titânio e o vanádio são dos elementos, o titânio, o vanádio e o crómio, são dos elementos com maior energia de coesão e, portanto, também são os elementos mais duros, com maior temperatura de fusão, os menos maleáveis. Portanto, e normalmente quando se quer uma coisa muito dura, usa-se o titânio, em vez de se usar um metal como o níquel ou o cobre. E, portanto, a teoria de bandas permite-nos prever o andamento das propriedades dos metais ao longo de um grupo. Portanto, se quiserem, tipicamente todas estas propriedades, seja a temperatura de fusão, a dureza, ou, se quiserem, ao contrário, a maleabilidade, mas aí a variação é inversa. Portanto, por exemplo, se eu quiser fazer um gráfico de temperatura de fusão ao longo da tabela periódica, o que acontece
é que a temperatura de fusão normalmente aumenta até ao sexto período e depois começa a diminuir até ao 12º grupo. E, portanto, é sempre um comportamento típico de todas estas propriedades. Claro que na maleabilidade será ao contrário, portanto, a maleabilidade diminui até ao sexto e depois aumenta do sexto até ao 12º.